Oi, meu nome é Brenda, eu sou do Todos com a Paz do Senhor. Eu fui convidada para estar fazendo uma reflexão aqui hoje. Eu gostaria de iniciar lendo um pedacinho de Efésios 2, do versículo 4 ao 6. Então, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, Efésios 2, do 4 ao 6, diz assim: Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Amém? Bom, como deu para perceber pelo textinho que eu li, hoje a gente vai falar um pouco sobre graça. E todo mundo já ouviu falar sobre essa palavra, todo mundo já ouviu essa palavra em algum momento. Ai, eu comprei aquilo de graça. Ai, essa roupa tá uma graça. Ai, a graça de Deus. Mas a maioria de nós não sabe o que isso significa. Então eu peguei aqui no dicionário para a gente ter uma ideia melhor sobre o que essa palavra significa. E quando a gente pesquisa graça, a gente encontra diversas definições de significados, entre eles benevolência, mercê, estima ou um favor que se dispensa ou recebe. Ou seja, graça é um favor recebido sem merecimento. Graça, no âmbito religioso, é um encontro entre Deus e a criatura humana, e nesse encontro a criatura humana ela vai sair transformada. Graça é o modo que Deus usa para poder permitir que eu e você passamos parte da vida divina. Você ainda pode estar, Brenda, continuo não entendendo graça de Deus, não entendi direito. Então eu vou mostrar através de uma ilustração para ver se melhora. Pensa comigo, você juntou dinheiro por muito tempo, e aí você finalmente conseguiu comprar um carro, que é o carro que você sempre sonhou, aquele carro zero, que você lutou muito para conseguir. Imagina que esse carro está ali estacionado na calçada, na rua, na frente da sua casa. E aí aparece um jovem ou um menino de 15 anos, ou seja, sem carta, pegou o carro do pai escondido, estava bêbado e ele bate no seu carro. E seu carro dá perda total. Qual seria a sua reação? Talvez a reação da maioria de nós, se não todos nós, seria ficar muito bravo, muito revoltado. Querer xingar, brigar com esse menino, ligar para a polícia, para o pai dele, fazer ele pagar tudo. Essa é a reação humana. Agora imagina que você vira para esse menino e fala assim: quer saber? Vai, pode ir embora, tá tudo certo. Não precisa pagar nada, não vou ligar para a polícia, só pode ir para casa. Isso é o que a gente chama de misericórdia. Agora imagina que você tem um segundo carro, tá lá na garagem. É um carro bem velho, que você já tem há muito tempo. Você tem um apego emocional com ele e é o único carro que você tem agora. É o carro que te sobrou, porque o outro o menino destruiu. O menino não merecia nada. Ele estava errado, não tinha idade, ele estava bêbado. E aí você pega esse carro e mesmo sem ele merecer, você dá esse carro para ele. Isso é o que a gente chama de graça. Deu para entender um pouquinho melhor a graça de Deus nas nossas vidas? Não tem nada que eu ou você possamos fazer para merecer a graça de Deus. Assim como aquele menino, nós somos pecadores. Aquele menino estava errado, não fez nada certo. Nós também erramos todo dia, somos pecadores, não fizemos nada certo. Mas mesmo assim, Deus entregou o Filho dele por mim e por você. Entregou o Filho dele por nós, mesmo sem nós merecermos. E isso foi pela graça. Para entender um pouquinho melhor da graça de Deus, existem várias histórias, vários sacrifícios e momentos na Bíblia que vão mostrar muito, fazer muitos paralelos com o sacrifício de Jesus que ocorreu pela graça. Um deles é lá na criação. A maioria conhece essa história, se não todos. Deus ele cria o mundo, cria Adão e Eva, e Deus passeava com eles, estava tudo bem. Deus coloca então no meio do jardim do Éden uma árvore.
árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus fala para eles que eles podem comer qualquer fruto, menos o dessa árvore. E qual que eles comem? Dessa árvore. Eles desobedecem a Deus, eles pecam, e eles trazem sobre si uma sentença de morte. A partir daí, eles começam a querer se esconder de Deus. Deus, então, ele pega, como a gente vê em Gênesis 3, Deus, ele corta, Deus, ele mata um cordeiro, sacrifica um cordeiro e cobre eles com a pele desse cordeiro. Ou seja, isso é um grande exemplo de que eles, pecadores, não mereciam, eles que pecaram, e quem morreu? O cordeiro. O cordeiro não tinha feito nada, mas o sangue dele foi derramado. Da mesma forma, somos nós que pecamos, somos nós que erramos, mas foi o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, porque Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. A partir daí, então, acontece esse novo ritual, que são sacrifícios que vão ser feitos para poder ter a extração de culpa. E esses sacrifícios não vão ser feitos para sempre. Uma outra história que a gente tem, que mostra muito isso, é a de Abraão, antes chamado de Abrão. Ele tem um relacionamento com Deus e um dia Deus vira para ele e pede para ele fazer um sacrifício. E até aí tudo bem, Abraão fala, tá Deus, eu vou fazer esse sacrifício. E Deus pede para ele o filho dele, Isaac. E quando a gente lê a história, quem conhece a história, sabe que Isaac era um filho muito precioso. É o filho da velhice dele. É um filho que custou muito para acontecer na vida dele, da esposa dele. É um filho muito querido. E aí, Deus ele pede esse sacrifício. E Abraão ele é fiel. E ele fala, tá bom, eu vou fazer esse sacrifício. E ele parte com Isaac para Moriá para fazer esse sacrifício. No meio do caminho, Isaac ele olha e ele fala assim, opa, pera lá, pai. Tenho lenha, tenho tela, cadê o cordeiro? E Abraão responde para ele, Deus proverá para si o cordeiro. Nesse momento, a gente tem um grande paralelo sobre o que Jesus faria por nós. Porque se você parar para pensar na cena, elas são cenas muito parecidas. Isaac subindo o monte onde ele ia ser sacrificado com a madeira nas costas. Jesus subindo o monte onde ele seria crucificado com a cruz nas costas. Tudo isso demonstra muito o que Jesus faria por nós. Da mesma forma que Abraão, um pai, ele ia sacrificar o seu filho, Deus ele também sacrificou e entregou o filho dele para sacrifício. Mas Deus olha para Abraão e fala, não precisa mais sacrificar Isaac. E Deus provê um cordeiro para eles. Mas esse Deus, ele um dia ia sacrificar o próprio filho dele, por mim e por você. Ele não ia poupar o filho dele, por mim e por você. Deus, ele entrega o próprio filho dele por amor a nós. E isso é graça. Imagina a dor de um pai entregar o filho dele para sacrifício. Imagina a pessoa que você mais ama. Não sei se é seu irmão, seu filho, seus pais, um namorado, um marido. Imagina você entregar essa pessoa para ser sacrificada por pessoas que não mereciam. É algo muito doloroso só de pensar. E Deus, ele entrega o próprio filho dele. Deus olha para Abraão e decide fazer dele uma grande nação. Essa nação, mais para frente, vai ser chamada de Israel. Israel um dia vai ser escravizado pelo povo do Egito. E quando eles são escravizados, surge Moisés que liberta eles do Egito e tudo mais. Todos conhecemos essa história. E isso também mostra muito sobre como um dia Jesus viria e nos libertaria da escravidão do pecado. E depois que eles são libertos, lá no Monte Sinai, Deus ele faz uma aliança com eles. Deus ele entrega para eles umas tábuas com mandamentos. Deus sempre fez tudo por esse povo. Deus sempre cuidou, sempre proveu. Deus faz de tudo por eles. E Deus fala assim, olha, eu vou te dar então a sua parte dessa aliança, que vai ser esses mandamentos, essas leis. E o interessante é que a lei de Deus mostra o quanto a gente precisa da graça, o quanto nós somos pecadores. E esse povo, ele não cumpre a parte deles da aliança. Da mesma forma, muitas vezes nós não cumprimos a nossa parte da aliança. Nós não cumprimos a lei de Deus.
Assim como aquele povo, muitas vezes nós olhamos para os mandamentos do Senhor e nós vemos como mandamentos de sacrifício, de obrigação. Mas não é. Os mandamentos de Deus são mandamentos de amor. É quase como se Deus olhasse para mim e para você e falasse assim: ó, se você não matar o outro, se vocês não matarem um ao outro, aí vai ser tão melhor. Vocês vão viver tão melhor, a vida de vocês vai ser tão mais legal. Se vocês amarem uns aos outros como vocês amam a si mesmos, a si mesmo, vai ser muito melhor a vida de vocês. São mandamentos de amor. E muitas vezes a gente não cumpre a nossa parte da aliança. E isso acontece várias vezes na nossa história, na história da humanidade. É feita uma aliança, Deus ele é fiel, Deus ele cumpre a parte dele e nós não cumprimos a nossa parte da aliança. E aí, a parte mais importante finalmente chega. Jesus finalmente aparece na nossa história. Jesus, o filho da descendente da mulher, ele aparece para pisar na cabeça da serpente. E o mais interessante de tudo é que o fato de nós sermos amados por um Deus que é perfeito, que é santo, que é maravilhoso, por si só já é algo extraordinário. Agora, esse Deus se entregar e habitar entre nós é algo muito maior do que a gente pode imaginar. Jesus, ele se humilhou tanto saindo de Deus para se tornar servo, de Criador para se tornar criatura, que não há outro que é tão exaltado quanto ele. Não há outro que tem um nome acima do nome dele. Ele deixou toda a glória, toda a majestade, tudo que ele tinha, todo o poder, e ele se tornou homem, ele se entregou por nós. Muitas vezes nós não queremos ir para algum lugar que nós sabemos que vamos sofrer. Mas Jesus deixou tudo e ele veio para morrer por mim e por você. Ele não viveu de acordo com a vontade dele, ele viveu de acordo com a vontade do Pai. Ele se esvaziou dele mesmo e se entregou por cada um de nós. A vida dele, o nascimento dele, tudo foi um sacrifício. E a morte dele é um sacrifício maior do que eu e você podemos pensar. Jesus, aos 33 anos, ele é acusado, ele é considerado culpado e ele é condenado à morte, e morte de cruz. E diferente das pessoas que eram colocadas, condenadas à morte por cruz, Jesus ele é condenado a morrer e ser pregado na cruz. Os pregos tinham entre 6 e 8 polegadas. E quando a gente vê alguns estudos, mostram que ele foi pregado no que a gente chama de boneca. E aqui na boneca tem um tendão que ele vem até o nosso ombro. E os soldados romanos, eles sabiam que quando eles colocassem os pregos na boneca de Jesus, esse tendão ia se romper. E Jesus ele ia ter que usar as costas dele para conseguir se sustentar, porque ele não conseguia usar os braços de tanta dor. Para conseguir respirar, ele passou isso horas e horas lutando. Os pés deles foram cravados com um prego só. Isso fazia com que a dor na perna dele fosse tão grande que ele não conseguia se sustentar na perna. Então ele tinha que ficar alternando entre usar o peito e usar a perna para conseguir se sustentar e respirar. E ele sofreu isso por horas. Ele foi açoitado, ele foi passado por uma lança, e os chicotes rasgavam a carne dele. Foi colocada uma coroa de espinhos que rasgava o couro cabeludo dele. Ele sentiu tanta dor, ele sofreu tanto, ele suportou algo que nenhum homem seria capaz de suportar. E ele fez isso por mim e por você. Jesus sofreu tudo isso para que eu e você tivéssemos liberdade, eu e você fôssemos livres do pecado. Você ainda acha que nós merecíamos tudo isso? Nós não merecíamos, mas Deus ele ainda se entregou e ele nos amou, e isso foi pela graça dele. Jesus morreu naquela cruz, mas isso não acabou ali. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e ali ele deu vida para nós, e deu vida em abundância. Jesus venceu a morte e trouxe vida para nós. Jesus ele não pecou.
Então ele tinha autoridade sobre a morte. O sangue dele que nunca pecou, é tão poderoso que limpa o nosso sangue dos nossos pecados. Antes mesmo do homem cair, do homem pecar, Deus ele já tinha um plano de salvação preparado. Ele já tinha um plano de resgate para nós. Deus já tinha preparado nos transformar em uma nova criatura. E aí, você acha que nós merecíamos tudo aquilo que o Senhor sofreu? Você acha que a sua vida tem valido a pena o sacrifício de Jesus? Será que a minha vida tem valido a pena o sacrifício que Jesus fez por mim naquela cruz? Será que eu tenho obedecido os mandamentos do Senhor? Será que eu tenho cumprido a minha parte da aliança? Será que nós temos feito isso? Saber que o Filho de Deus se entregou, morreu e passou tudo isso por você, não faz você querer repensar a sua vida? O mais interessante de tudo é que Jesus ele não precisa nos amar, mas ele nos ama e ele nos quer. Jesus, por si só, ele já é um ser completo, um ser santo, puro, poderoso. E o mais irônico de tudo é que Deus ele não precisa nos amar. Ele não precisa de nós, mas ele nos quer, ele nos ama. Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. E o mais irônico é que muitas vezes nós, que precisamos desesperadamente de Deus, nós não queremos ter um relacionamento completo com Ele. Hoje não é só mais um dia normal na sua vida. Deus, Ele morreu por você e hoje você tem vida. Você está aqui, você está assistindo isso, você está respirando, você acordou mais um dia. E isso foi porque Jesus te deu a vida ali. Hoje não é mais qualquer dia. Hoje é mais um dia que o Senhor te dá. E hoje pode ser o dia mais importante da sua vida. Você pode mudar a sua vida hoje. Você pode entregar a sua vida a Jesus. Você pode recomeçar o seu relacionamento com Ele. Você pode fazer valer a pena o sacrifício de Jesus naquela cruz. Além de tudo que o Senhor já fez por nós, morrendo naquela cruz, Ele ainda quer algo mais. Ele quer que nós habitemos com Ele na eternidade. E um dia Ele vai vir para buscar eu, para buscar você, para buscar cada um de nós, aqueles que viverem um relacionamento de verdade com Ele, aqueles que aceitarem Ele como seu Salvador. Então, faça isso, entregue a sua vida a Jesus. Faça valer a pena o sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Não perca a chance de dizer obrigada àquele que fez mais por mim, por você, aquele que fez mais por nós do que nós poderíamos merecer. Que hoje possa ser o dia mais importante da sua vida, que hoje pode ser o dia que você começou um relacionamento com aquele que morreu na cruz por você, pela graça. Amém? Que o Espírito Santo venha completar essa palavra no coração de vocês. Muito obrigada pelo convite. Deus abençoe vocês.